Olá, nesse vídeo você verá 3 das histórias reais, mais intrigantes e assustadoras do mundo. Curta, inscreva-se e comente, para ajudar o canal a estar sempre melhorando. A história da Casa Winchester. Uma das estruturas mais estranhas dos Estados Unidos é a casa da falecida Sarah Winchester, a viúva do magnata das armas William Winchester. Sarah acreditava que os fantasmas criados pelas armas de seu marido viriam por vingança. Para protegê-la, ela construiu uma mansão no norte da Califórnia que estava em constante construção por 36 anos. Dizem que ela acreditava que mantê-lo sempre em fluxo afastaria os espíritos que lhe fariam mal. Mas a construção é absurda, na melhor das hipóteses. Há janelas que dão para outras partes da casa e não para fora. Há portas e escadas que não levam a lugar nenhum. Ao todo, estima-se que 75 milhões de dólares pelos valores atuais foram gastos na casa, que é atração turística desde 1923. 5 meses depois que ela morreu de insuficiência cardíaca, aos 83 anos. Vários visitantes desde então afirmam ver e registrar fenômenos sobrenaturais. Alguns afirmam ver até a própria senhora Winchester. Tecnicamente, a casa inspirou um filme, mas foi feita pelo dedicado fabricante de celogs de baixo orçamento. Em vez disso, imagine a história de Sarah Winchester contada em um cenário gótico. Poderia começar após a morte de sua filha recém-nascida em 1866, antes de saltar para a morte de seu marido em 1881. Então vá em frente, para ela sozinha em casa e sentindo-se perdida. Poderia representar um thriller psicológico, onde o público é mantido em alerta sobre se a casa é ou não assombrada, ou se Sarah está apenas perturbada de tanto sofrimento. Tonalmente, pense nos outros. No final, Sarah morreria como morreu em vida. A construção da casa pararia. E a imagem final poderia ser seu fantasma vagando pelos corredores de sua casa, procurando por seu marido e filha perdidos. A história de H.H. Holmes. Muitas vezes creditado como o primeiro assassino em série da América, acredita-se que a contagem de corpos de Holmes esteja entre 27 e 200 vítimas. Como uma coisa dessas é possível? A resposta simples é que Holmes construiu um hotel em uma parte movimentada de Chicago na década de 1890, e o projetou para ser um local perfeito para matar seus desejos doentios. Mais tarde chamado de Castelo do Assassinato, foi projetado para ser um labirinto de salas sem janelas, tornando a fuga praticamente impossível para aqueles que Holmes escolheu prender. Ninguém além de Holmes conhecia o layout completo do local, pois ele repetidamente contratava e demitia novos construtores para construir este castelo matador em partes. Alguns dos atributos mais estranhos deste hotel eram portas que só podiam ser abertas pelo lado de fora, portas que se abrem em paredes de tijolos, um cofre grande o suficiente para colocar uma pessoa dentro e sufocá-la. Algumas versões da história de Holmes está em desenvolvimento com Leonardo DiCaprio em anexo. Mas enquanto esperamos notícias sobre esse possível projeto, vamos imaginar outro. Normalmente, quando se trata de assassinos em série, não centramos o filme neles, mas em alguém tentando escapar deles. Para Holmes, provavelmente seria uma jovem que veio trabalhar em seu hotel, como foi o caso de muitas das vítimas que ele confessou ter matado. Ela poderia estar em Chicago para a Feira Mundial de 1893, e sua história de menina de cidade pequena que foi para a grande cidade assustadora fica sombria quando ela tenta escapar do labirinto do Murder Castle. Se ela faz ou não, depende do roteirista, mas ao longo do caminho ela aprenderia a verdadeira profundidade da depravação desse respeitado empresário. A história da morte inexplicável de Elisa Lau. Essa história se tornou viral por causa de suas circunstâncias bizarras. Você pode ler um resumo completo da história no Vigilian Citizen, mas aqui estão os principais detalhes. No início deste ano, uma estudante de 21 anos chamada Elisa Lau foi dada como desaparecida.
Seu corpo foi descoberto mais tarde por um trabalhador de manutenção em um dos tanques de água no telhado do Cecil Hotel, em Los Angeles, depois que os hóspedes reclamaram que a água tinha um gosto engraçado. A polícia encontrou a fita de vigilância acima no elevador do hotel, que pode ser alguns dos momentos finais de Lau. Você realmente tem que assistir para entender por que ele recebeu tantos views, e está inspirando teorias de atividades paranormais. Tenha em mente que nenhum sinal de uso de álcool ou drogas foi descoberto em sua autópsia. A estranha morte de Lau é apenas uma das manchas na história do Cecil Hotel. O local sombrio também foi palco de 2 serial killers, incluindo o Night Stalker, que é conhecido por ter assassinado 13 mulheres, e desenvolveu uma reputação de ser um ponto quente para suicídio, por ter janelas altas e fáceis de pular. Basicamente, se eu fosse fazer um filme desses eventos, seria no caminho de The Shining ou American Horror Story, Murder House, onde um local é essencialmente maligno, levando quem fica lá a cometer atos incríveis de violência. Talvez possa se concentrar em um detetive, que está investigando um caso semelhante a Lau e começa a descobrir os muitos esqueletos que o hotel tem em seus armários. A história das gêmeas silenciosas. June e Jennifer Gibbons eram gêmeas britânicas, cujo vínculo se tornou algo estranho e perigoso, pois as uniu longe do mundo social. Quando crianças, elas falavam sua própria língua e raramente falavam com outra pessoa. Mas o amor de uma pela outra esfriou, resultando em uma tentando matar a outra e vice-versa. À medida que envelheciam, elas começaram uma onda de crimes de roubo e incêndio criminoso que as rotulou como psicopatas. Elas foram internadas no Broadmoor Hospital para criminosos insanos, quando tinham apenas 14 anos. Mais tarde, elas finalmente começaram a procurar alguém, a jornalista Marjorie Wallace. Para a jornalista, elas mostravam uma notável autoconsciência, admitindo que nunca poderiam ser indivíduos enquanto a outra vivesse. Jennifer disse a Wallace: "Eu vou morrer. Nós decidimos." E como elas estavam sendo transferidos para uma instalação de segurança mais baixa que lhes daria mais liberdade pessoal, Jennifer fez exatamente isso. Embora se diga que ela morreu de um problema cardíaco, é uma coincidência bizarra no mínimo. The Silent Twins ganhou um filme feito para a TV no Reino Unido, mas sua história é tão incomum, que merece algo um pouco mais chamativo. Poderia ser um filme profundamente melancólico, que fala da dor de criar uma identidade separada da família. Como June vive, livre e mentalmente estável, provavelmente seria melhor centrar um filme nela, e sua luta para amar sua irmã enquanto tenta se separar dela.